Bom dia a todos os parlamentares, bom dia a todos os senhores e senhoras que nos acompanham nesta manhã, sejam todos bem-vindos. Quero aqui registrar também e agradecer a presença do nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. João dos Passos, que está aqui também. Agradecer a sua presença, juntamente com o Dr. Ricardo de la Justina, com a Rejane Bertoli, com o Fernando Manrich. Desculpa se tiver aqui um erro na pronúncia, mas é pela letra aqui, parece um R. E também o senhor Daniel, o Jean, o Sérgio e Keila Val. Agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Senhores parlamentares, senhoras e senhores, foi distribuído no gabinete de vossas excelências a ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. A ata foi distribuída ao gabinete dos senhores parlamentares e, por considerá-la apta a ser analisada nesta reunião, gostaria de colocá-la em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos apenas aguardar deputado Valdir Cobalcini, que estava presente, deputado Zenei Ascari também, para poder fazer a votação dentro do quórum exigido pela reunião. Apenas aguardar. Peço que a assessoria verifique lá. A assessoria, peço que verifique, por favor, a presença do deputado Zenei e do deputado Valdir Cobalcini, que estavam aqui no início. Então, para que haja o quórum mínimo regimental para poder fazer a votação da matéria. Os deputados ficaram com medo, saíram. Coloco em discussão a ata da 17ª reunião ordinária, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade a ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhores parlamentares, conforme ordem de chegada dos senhores parlamentares, passo à relatoria dos projetos da pauta, primeiramente com a palavra o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também todos aqueles que acompanham essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho 3 projetos, senhor presidente, pautados para a reunião de hoje. O primeiro deles de autoria do deputado Neudir Sareta, que é o projeto de lei número 135/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de beneficiamento e comércio
de laticínios no âmbito do Estado de Santa Catarina informarem aos produtores de leite, na ocasião do pagamento, o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês subsequente. De acordo com a justificativa apresentada pelo eminente deputado Neudi Sareta, há a necessidade de regulamentação para proteger a produção da agricultura familiar. Com a medida, os agricultores poderão optar pela empresa que estabelecer melhor preço ao litro do leite, o que atualmente só é sabido no momento da efetivação do pagamento da produção mensal. Eu também destaco, senhor presidente, que esta proposta legislativa recebeu apoio de grande número de câmaras municipais de vereadores de todo o estado de Santa Catarina, além, evidentemente, de várias outras manifestações que estão acostadas aos autos, todas sugerindo a aprovação do projeto em questão. Eu observo que, em relação a todos os aspectos de observância obrigatória desta Comissão de Constituição e Justiça, julgo que a proposição apresenta-se apta a regular tramitação neste Parlamento, por isso, senhor presidente, emito neste momento voto pela aprovação da matéria. Senhores parlamentares, o deputado José Ney apresenta parecer favorável, na condição de relator, ao projeto de lei 135.4/2016, no âmbito desta comissão. Projeto este que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de beneficiamento e comércio de laticínios no âmbito do Estado de Santa Catarina informarem aos produtores de leite, na ocasião do pagamento, o valor mínimo a ser pago pelo litro de leite no mês subsequente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores parlamentares favoráveis com o parecer permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Trago também, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 203/2017. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado também Neudi Sareta, destinado a instituir o Dia da Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, a ser comemorado anualmente em 24 de junho no estado de Santa Catarina. Essa proposta tem o objetivo de chamar a atenção para o problema e, além disso, por sugestão do movimento de conscientização, unificar a data de 24 de junho, de acordo, inclusive, com outros estados da federação que fazem também referência a esta data de conscientização. Eu anoto que a matéria em questão não impõe nenhuma atribuição a nenhum órgão ou entidade da administração pública estadual. Trata-se de uma justa tentativa de conscientizar os portadores e seus familiares a procurarem atendimento especializado para tratamento das fissuras, evitando que, em situações mais complexas, sejam acometidos o lábio e o palato, com comprometimento da estética, da dentição, audição e também da fala. Observo que todos os requisitos regimentais, legais, constitucionais estão sendo cumpridos, por isso, senhor presidente, meu voto é pela aprovação do projeto. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 203/2017, de autor parecer do deputado José Ney Ascari, que é pela aprovação do projeto de lei que institui o Dia da Conscientização sobre Fissura Lábio-Palatina no estado de Santa Catarina. Autor, deputado Neudi Sareta. Parecer é pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o parecer pela aprovação em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. Apresento, por último, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 439/2013, que institui o Plano de Prevenção contra o Botulismo no estado de Santa Catarina, proposta de autoria do deputado Darcy de Matos. De acordo com o artigo 2º desta proposta, o Plano Estadual de Prevenção contra o Botulismo consiste numa estratégia de orientação à população sobre o preparo, conservação e consumo adequado dos alimentos associados aos riscos à infecção. De acordo com o artigo 3º da proposta, a divulgação do Plano Estadual de Prevenção contra o Botulismo ocorrerá de forma ampla
englobando todo o território catarinense em períodos anuais permanentes a serem definidos pelo gestor do plano. A proposta é extensa, vários outros dispositivos foram também formulados do projeto de lei 439, que eu relato neste momento. A Procuradoria-Geral do Estado concluiu, senhor presidente, em resposta a uma diligência formulada por esta comissão, concluiu pela inconstitucionalidade formal da matéria, uma vez que o referido projeto de lei, ao propor a criação do Plano de Prevenção contra o Botulismo, dispondo sobre as características e estratégias a serem adotadas e impondo a divulgação através dos meios de comunicação, nada obstante a sua relevante importância como política pública na área da saúde, revela-se inconstitucional por vício de iniciativa. Este o relatório. Quanto ao voto, com efeito, procedendo à análise da matéria em causa, quanto aos pressupostos a serem observados por esta comissão, inicialmente no que toca à constitucionalidade, verifica-se que o projeto de lei prevê o envolvimento de órgãos da estrutura administrativa do Poder Executivo para a execução da política pública perseguida, o que, conforme suas disposições, implica instituição de novos encargos governamentais não contemplados no programa de governo, representando, de fato, uma inovação em termos de atividades a serem geridas pelos órgãos públicos. Nesse mesmo viés, observa-se que a proposta sob análise interfere em matéria tipicamente administrativa, sobre a qual a competência é privativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Observo ainda que a proposta em análise cria despesa para a administração pública na sua versão, evidentemente, original. Entretanto, por vislumbrar que o tema tratado no projeto de lei merece ser debatido no seio da sociedade catarinense, deputado Darcy de Matos, você que é autor da matéria, e sobretudo para preservar os bons propósitos do autor, apresento anexa emenda substitutiva global, transformando o objeto da proposta de lei tão somente na instituição da Semana Estadual de Preservação do Botulismo, a ser promovida anualmente na primeira semana do mês de outubro, o que, a meu juízo, erradica da matéria os supostos vícios de inconstitucionalidade acima apontados. De acordo com a proposta, senhor presidente, senhores deputados, fica instituída a Semana de Prevenção contra o Botulismo a ser promovida anualmente na primeira semana do mês de outubro, no estado de Santa Catarina. E de acordo com o parágrafo único, então, da emenda substitutiva global a este projeto, a semana de que trata esta lei é dedicada à orientação da população sobre o preparo, conservação e o consumo adequado dos alimentos associados aos riscos de infecção. Diante de todo exposto, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 439/2013, na forma, portanto, da emenda substitutiva global que apresento neste momento. Coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 439/2013, que institui o Plano de Prevenção contra o Botulismo no Estado de Santa Catarina, projeto este de autoria do eminente deputado Darcy de Matos. O parecer do deputado José Ney Ascari é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global ora apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer apresentado pelo deputado José Ney Ascari. Cerrei por hora, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Ney. Sigo na relatoria dos projetos conforme a ordem de chegada dos senhores parlamentares. Primeiro, senhores parlamentares, gostaria de registrar o ofício recebido da deputada senhora Ana Paula de Souza, que neste ato justifica a ausência do senhor deputado Dirceu Dresch nesta comissão, que não participará da reunião ordinária desta comissão, pois está participando do primeiro seminário internacional do cooperativismo do crédito solidário. Desta forma, consideramos então justificada a ausência do eminente deputado Dirceu Dresch. Senhores parlamentares, trago alguns projetos a serem relatados e apresentados para vossas excelências. Primeiramente,
um pedido de diligência ao projeto de lei 206/2017, projeto este de autoria do deputado Natalino Lázari, que denomina de Afonso Dresch o trecho da rodovia SC 355 entre a ponte sobre o rio São Bento, no município de Omerê, e o município de Três Itilhas. Pedido de diligência, senhores parlamentares, é para a Casa Civil e os outros órgãos da administração. Senhores parlamentares, coloco em discussão pedido de diligência. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável como estão, aprovado. Também, senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 69/0.0/2017, que institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Catarinense da Banana, no município de Corupá. Autor do projeto, eminente deputado Patrício Destro, e o parecer deste parlamentar, pelas questões do projeto estarem todas de acordo com o nosso regimento interno e conforme a Constituição, voto, senhores parlamentares, pela aprovação do projeto de lei, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Catarinense da Banana, no município de Corupá. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Favorável nessa comissão? Aprovado. Também, senhores parlamentares, trago pedido de diligência ao projeto de resolução 05.6/2017, projeto este de autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera o regimento interno da Assembleia Legislativa aprovado pela resolução 05 de 2008, acrescentando-lhe dispositivos para o fim de criar a Comissão de Indústria e Comércio e Serviços nesta Casa. Senhores parlamentares, apresento a vossas excelências um pedido de diligência para a mesa diretora desta Casa. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis pelos como estão, aprovado por unanimidade. Também, senhores parlamentares, trago pedido de diligência ao projeto de resolução 04.5/2017. Projeto de lei este de autoria do deputado João Amin e outros, que dá nova redação ao artigo 128, inciso 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, para implementar a distribuição eletrônica de processos nas comissões. Da mesma forma como o anterior, a diligência se encaminha à mesa diretora desta Casa. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores parlamentares favoráveis, como estão, aprovado por unanimidade. E também, senhores parlamentares, por último, trago parecer ao PL 196.6/2017, de autoria do eminente deputado Serafim Venzon, que declara de utilidade pública a Associação de Amparo às pessoas com câncer de Itajaí. O parecer deste parlamentar, por estarem atendidos todos os aspectos da constitucionalidade, questões regimentais, legais, o parecer deste parlamentar, senhores, é pela aprovação do projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Amparo a Pessoas com Câncer de Itajaí. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, eram essas matérias da pauta. Tem alguns requerimentos, mas irei apresentá-los a vossas excelências ao final da pauta, como de costume. Seguindo a ordem de chegada, ouço com a palavra o deputado Rodrigo Minuto. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham pela TVAL. Eu trago aqui 3 projetos de lei para a relatoria. E o primeiro, senhor presidente, é referente ao PL número 0195.5/2017, um pedido de diligência, tendo em vista que da análise constatei conforme a exigência contida no inciso 4 do artigo 4º da Lei 16.733/2015, que a entidade deixou de apresentar a ata de fundação do registro em cartório. Esse projeto de lei trata-se de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
do Morro dos Conventos de Araranguá. Diante disso, e conforme exposto no inciso 15 do artigo 71 do Regimento Interno desta Assembleia, após ouvidos os membros desse colegiado, solicitando a necessária diligência à referida entidade para sanar a irregularidade apontada. Senhores parlamentares, coloco em discussão o requerimento de diligência ao PL 195/2017, apresentado pelo eminente deputado Rodrigo Minotto, projeto de lei este de autoria do deputado Mauro de Nadal, e que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Morro dos Conventos de Araranguá. Em discussão, o requerimento de diligência, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores favoráveis, permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Presidente, projeto de lei número 0194.4/2017, que declara de utilidade pública a Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma, autoria do deputado Cleito Salvado. Passo direto ao voto, senhor presidente, até porque o objeto não é tão extenso assim, mas, para resumir, nesse caso, esta comissão cabe analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental contidos no inciso 1 do artigo 72 do Regimento Interno desse Poder, bem como os relativos à Lei 16.733 de 15 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina e alterações posteriores. Da análise dos autos, constatei que a entidade cumpriu adequadamente as determinações legais, estando em consonância com a lei supracitada. Diante do exposto e atendido o aspecto estabelecido no inciso 1 do artigo 142 do Regimento Interno desta Casa, voto pela aprovação do projeto de lei número 0194.4/2017. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 194/2017, que declara de utilidade pública a Assocriação Rede Feminina de Combate ao Câncer de Criciúma. Projeto de autoria do eminente deputado Cleiton Salvaro, onde o deputado relator, senhor Rodrigo Minotto, apresenta o voto pela aprovação ao projeto de lei. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Parecer ao projeto de lei número 0163.8/2017, que institui o Dia Estadual do Coach no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Altair Silva. Trata-se de proposição legislativa de autoria do deputado Altair Silva, que pretende instituir o Dia Estadual do Coach no Estado de Santa Catarina, a ser comemorado anualmente no dia 12 de novembro. Da justificativa à proposição, a folhas 3, colhe-se o seguinte justificativa. A palavra coach vem do inglês e tem vários significados, entre eles treinador ou professor particular. Desta forma, o coach é um profissional de extrema importância, pois atua como guia para auxiliar as pessoas a buscarem seus objetivos, a encontrarem uma carreira em que se encaixem ou se aprimorarem naquelas que já seguem, o que pode refletir na qualidade de vida desses cidadãos. O coach também auxilia organizações e empresas, demonstrando sua importância em termos de desenvolvimento humano e empresarial. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 24 de maio de 2017 e posteriormente encaminhada a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual, com base no artigo 128, inciso 6 do Regimento Interno desse Poder, fui designado para sua relatoria. É o relatório e passo o voto. Preliminarmente, aponte-se no que tange a constitucionalidade sobre o ponto de vista formal, que a matéria vem estabelecida por intermédio da proposição legislativa adequada à hipótese dos autos, e não está situada entre aquelas de iniciativa legislativa privativa do governador do Estado. Sobretudo, alude o artigo 50, parágrafo 2º, combinado com o artigo 71 da Constituição do Estado, do Poder Judiciário ou do órgão constitucional titular da iniciativa legiverante. Quanto à condicionalidade sobre o prisma material, a proposição, a meu ver,
está em consonância com a ordem constitucional vigente. Referentemente aos demais pressupostos de observância obrigatória pelo colegiado, julgo que o projeto de lei está apto à tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto, vez que atendidos os aspectos referidos no artigo 142, inciso 1 do Regimento Interno, voto pela aprovação do projeto de lei número 0163.8/2017. Era esses os projetos que tinha a relatar, senhor presidente. Senhores parlamentares, parecer ao projeto 163.8/2017, que institui o Dia Estadual do Coach no estado de Santa Catarina. Parecer do deputado Rodrigo Minotto é pela aprovação ao projeto de lei 163.8/2017, projeto de autoria do deputado Altair Silva. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Rodrigo Minotto com a palavra. Não tem mais projeto, senhor presidente. Ok, com a palavra, deputado João Amin. Queria dar bom dia a todos, em nome do procurador João dos Passos, também cumprimentar todos os membros da Procuradoria do Estado. E começo a relatar, apareceu o ofício 182.7/2017, que encaminha a documentação do Conselho do Polo UAB Florianópolis, solicitando elaboração do projeto de lei de declaração de utilidade pública. Diante do exposto, segue o voto. O assunto abordado no projeto de lei citado diz respeito à proposição ora em análise e está tramitando nessa Comissão de Constituição e Justiça sob a relatoria do deputado Marcos Vieira. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, recomendo o entranhamento do presente ofício aos autos do projeto de lei. Senhores parlamentares, parecer ao ofício 182.7/2017, ofício este de autoria do Conselho do Polo UAB Florianópolis, ofício que encaminha a documentação do Conselho de Polo UAB de Florianópolis solicitando a elaboração de projeto de lei de declara de utilidade pública. O parecer do deputado João Amin é pelo entranhamento do ofício 182.7/2017 aos autos do projeto de lei 155.8/2016. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Pareceu o projeto de lei 0029.3 de 2016, de autoria do deputado Mário Marcondes, que obriga a instalação de coberturas em terrenos utilizados para armazenamento de veículos automotores ou equipamentos destinados a leilões públicos. Examinando a proposta em causa sob a ótica dos aspectos afetos a esta comissão, conforme preceitua o artigo 72, o artigo 142 do Regimento Interno, pode-se concluir, em concordância com o posicionamento da PGE, que o projeto de lei em referência não deve prosperar a teor da objeção do artigo 22 da Carta Magna, ou seja, por dispor sobre o trânsito e transporte, tema cuja competência legiferante é privativa da União. Ante o exposto, em face de a pretensão parlamentar encontrar óbice de natureza constitucional, voto no âmbito desta comissão pela rejeição do projeto de lei 29.3 de 2016. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 29.3/2016, que obriga a instalação de coberturas em terrenos utilizados para armazenamento de veículos automotores ou equipamentos destinados a leilões públicos. Autoria do eminente deputado Mário Marcondes. O deputado João Amin relata o referido projeto pela rejeição. Em discussão, o parecer pela rejeição. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis, senhores como estão, aprovado o parecer. Pareceu o projeto de lei 387 de 2016, do deputado Patrício Destro, que obriga os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para previamente informar os usuários
acerca da disponibilidade de medicamento para sua retirada. Segundo o sistema de acompanhamento do processo legislativo, o PROCLEG, foram aprovados nesta comissão o projeto de lei 206.2 de 2016, que dispõe sobre a publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo SUS, bem como o projeto de lei número 207.3 de 2016, que dispõe sobre o dever de informação prévia quanto à disponibilidade dos medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único de Saúde, ambos versando, a meu ver, sobre o tema em foco. Cópia anexas. As referidas propostas atualmente tramitam conjuntamente na Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do despacho do primeiro secretário da mesa. Com efeito, em razão desta comissão já ter aprovado essas duas outras propostas legislativas com conteúdo muito semelhante, que assim como esta possuem o objetivo de solucionar a mesma problemática, qual seja a de evitar que o paciente deixe de lograr êxito ao se deslocar até o posto de distribuição de medicamentos, voto em observância aos princípios da celeridade e economia processual pela tramitação conjunta do projeto de lei 387 de 2016 com os projetos de lei 206.2 e 207.3, todos de 2016, nos termos do parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno deste Parlamento. Parecer ao projeto de lei 387/2016, projeto de autoria do deputado Patrício Destro, e que obriga os postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para sua retirada. O parecer do deputado João Amin é pela tramitação conjunta do presente projeto 387 com os projetos de lei 206/2016 e 207/2016, nos termos do parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno deste Parlamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco o parecer em votação. Senhores parlamentares favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Seria apenas isso, presidente. Pela ordem de chegada, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar igualmente o Procurador-Geral do Estado, Dr. João Martins, agradecer pela sua presença e dos demais procuradores. Na pauta, eu faço parecer e voto ao projeto de lei complementar 17.5 de 2016, de autoria do Poder Executivo, governador do Estado, cuja emenda altera a Lei Complementar 317 de 2005, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado. O regime jurídico dos procuradores do Estado estabelece outras providências. Esta matéria mereceu diligência encaminhada no dia 4/4/2017, aprovada por esta comissão, às secretarias da Casa Civil, Administração e Secretaria da Fazenda, tendo retornado as seguintes manifestações. A Secretaria de Estado da Administração informa que o projeto promove uma reorganização interna, define novas atribuições e atenderá melhor às demandas administrativas e judiciais do órgão, salientando que o projeto de lei não gera repercussão financeira. Por sua vez, a Secretaria de Estado da Fazenda informa que as alterações propostas no texto legal não promoverão qualquer repercussão financeira, a teor do que foi informado pela Secretaria da Administração. A referida proposição nasceu do processo administrativo PGE número 4157/2016, as folhas 19 e 56. Foram apresentadas durante a tramitação as seguintes emendas. As folhas 58 e 60, da autoria do deputado Gelson Meriz, inserindo os artigos 25A
instituindo aos advogados autárquicos e fundacionais o pagamento de indenização por uso de veículo próprio, nos mesmos moldes do que são pagos aos procuradores de Estado e aos auditores fiscais da Fazenda. B, nas folhas 65 a 68, de autoria do deputado Gelson Meirelles, suprimindo os artigos 15 e 16 do projeto. C, as folhas 75 e 77, de autoria do governador do Estado, modificando, suprimindo e aditivando o texto original. Já atende, inclusive, a emenda do deputado Gelson Meirelles, que pede a supressão das folhas 65 e 68, a emenda do Executivo, ela contempla essa emenda. Este é o relatório. O relatório a seguir. As alterações propostas e que serão acatadas por este relator, de acordo com a emenda encaminhada pelo chefe do Poder Executivo, são as seguintes. 1. Alterar a denominação dos cargos de subprocurador-geral do contencioso e subprocurador-geral administrativo para procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos e procurador-geral adjunto para assuntos administrativos, respectivamente. A mudança corrige a impropriedade da designação de subprocurador-geral do contencioso, que, na verdade, dirige todos os órgãos de apoio técnico e de execução da PGE, não só os de natureza contenciosa, mas também de consultoria. Ademais, a expressão subprocurador não está alinhada à terminologia dos demais órgãos do Poder Executivo, que utilizam o termo adjunto para designar os cargos de segunda hierarquia na instituição. Esta correção é responsável pela maior extensão do projeto de lei complementar, pois altera a designação dos cargos em todos os seguintes dispositivos legais: artigo 5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 16º, 34º, 40º, 90º, 99º, títulos dos capítulos 5º e 6º e do anexo 3, todos da Lei Complementar 317/2005 e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 15.215/2010, além dos anexos 1 e 5, letra F da Lei Complementar 381 de 2007. Número 2. Transferir a atribuição de direção do Centro de Estudos da PGE, que hoje é do Subprocurador-Geral Administrativo, para Procurador do Estado designado pelo Procurador-Geral do Estado. O Centro de Estudos é um importante órgão da estrutura da PGE, voltado notadamente para a capacitação de todos os seus servidores. Devido ao volume de atribuições já afetadas ao cargo de Subprocurador-Geral Administrativo, mostra-se conveniente que sua direção passe a ser melhor desenvolvida por Procurador do Estado, especialmente designado para a função, o qual, segundo o projeto de lei complementar, passaria a ser chamado de Procurador-Chefe do Centro de Estudos. 3. Extinguir formalmente a Procuradoria Regional de São José, desativada desde 2012. O artigo 31 da Lei Complementar 317 de 2005 prevê a existência de 15 procuradorias regionais distribuídas no território catarinense, previsto no artigo 31 da Lei Complementar 317 de 2005. Ocorre que, devido à proximidade com a capital, a PGE desativou a Procuradoria Regional de São José em 2012, visando a economia na manutenção de sua estrutura, bem como a melhor gestão do trabalho que lhe era acometido em um grupo maior de procuradores do Estado e estrutura de apoio existentes na sede, em Florianópolis. Com essa extinção, o projeto de lei complementar transfere a módica gratificação de chefia, que é prevista na estrutura da Procuradoria Regional de São José, para a chefia do Centro de Estudos citado no item acima, já que o Procurador do Estado, designado para tanto, passará a desenvolver atividade diferente de suas atribuições comuns, como apenas a transferência da gratificação de um cargo para outro, não há repercussão financeira. 4. Atribuir ao Conselho Superior da PGE a possibilidade de emitir enunciados que resolvam as matérias repetitivas submetidas à sua apreciação.
segundo o inciso 7º do artigo 20 da Lei Complementar 317 de 2005, compete ao Conselho Superior pronunciar-se sobre a realização de acordos judiciais e administrativos, bem como sobre o reconhecimento de direitos. Para esses casos, propõe-se a alteração do inciso 10 do mesmo dispositivo para permitir ao órgão colegiado emitir enunciados que resolvam as matérias repetitivas submetidas à sua apreciação, otimizando suas atividades e pacificando conflitos recorrentes nos termos já utilizados pelos tribunais e órgãos administrativos pátrios. 5. Transferir a atividade de consultoria e assessoramento em matéria tributária da Procuradoria Fiscal para a consultoria jurídica da PGE. A Procuradoria Fiscal atua predominantemente em processos judiciais, nos quais reinam os prazos peremptórios. A Lei Complementar 317 de 2005, todavia, também lhe atribui a atividade de consultoria e assessoramento em matéria tributária. Ocorre que o grande volume de ações e a necessidade de atendimento dos prazos processuais prejudicam as atividades nos processos administrativos que necessitam de pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Diante disso, a proposta é transferir a atividade de consultoria e assessoramento também em matéria de direito tributário para a consultoria jurídica, órgão de execução central vocacionado para essa espécie de atividade. 6. Do afastamento do Procurador-Geral do Estado para o exercício do mandato eletivo e cargos diversos. A atual redação do artigo 48 da Lei Complementar 317 de 2005 dispõe que os procuradores de Estado têm exercício exclusivamente na Procuradoria-Geral do Estado ou em órgãos integrantes do Sistema Estadual de Serviços Jurídicos, ressalvando seu afastamento para o exercício dos cargos eletivos e o desempenho de cargos ou funções na administração pública federal, estadual ou municipal, desde que ouvido o Conselho Superior. E nesse passo percebe-se o acerto da legislação quando limita o afastamento dos procuradores de suas funções, pois integrantes de carreira previsto no artigo 182 da Constituição Federal e do artigo 103 da Constituição Estadual, dentre as funções essenciais à Justiça, sendo que o afastamento de um dos seus membros acarreta, em consequências, aos serviços jurídicos do Estado de Santa Catarina. A alteração proposta, no entanto, afasta a necessidade de autorização para, nas hipóteses de mandato eletivo, nomeação para o cargo de secretário de Estado, nomeação para o cargo de presidente de entidade da administração pública estadual indireta e nomeação para o cargo de diretor de assuntos legislativos da Secretaria de Estado da Casa Civil, justificando-se a dispensa pela importância dos referidos cargos para a administração pública estadual. A nomeação para outros cargos na esfera federal, estadual e municipal continuará dando-se mediante a autorização prévia do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, avaliadas as necessidades dos serviços jurídicos e a relevância do trabalho no órgão de destino. Nas hipóteses de afastamento previstas, assim como dispunha o dispositivo alterado, fica assegurado o direito de remuneração e as vantagens do cargo efetivo, se não houver opção pela remuneração e vantagens do cargo em comissão ou eletivo, sem prejuízo de eventuais gratificações ou adicionais previstos em lei, o que apenas esclarece situações já previstas na legislação atual, como no artigo 92 da Lei Estadual e número 6745 de 85 e regras constitucionais relativas ao mandato eletivo. Em suma, o dispositivo proposto dispõe que os procuradores de Estado poderão afastar-se apenas para o exercício de cargos, excetuando-se alguns da autorização do Conselho Superior, o que não existia na redação que se pretende alterar. A propósito, tal autorização não afronta o artigo 71 da Constituição Estadual, na medida em que a competência do governador do Estado para provimento de cargos admite regulamentação legal, na forma da lei, bem como bem elucidado na exposição de motivos quanto à necessidade de autorização para o exercício de alguns cargos. Não se está afastando a competência atribuída ao chefe do Poder Executivo, mas sim balizando-a e
a critérios legais previstos na própria Constituição. Em outras palavras, o provimento dos cargos pelo governador do Estado pode estar submetido a critérios legais, como o do artigo 48. Ainda vale mencionar que se conhece projeto de lei complementar em trâmite na Secretaria de Estado da Casa Civil, que será submetido a esta Casa Legislativa, que atribui exclusivamente aos procuradores de Estado a consultoria jurídica das secretarias de Estado setoriais. Aqui vem uma alteração interessante, que a gente sempre tem discutido, os pareceres dos procuradores que estão em exercício nas secretarias e ao mesmo tempo, né, há pareceres da Procuradoria diferentes. Né? Então, este projeto ele corrige, porque todas as secretarias, né, terá como titular na Procuradoria da sua secretaria um procurador de Estado. Sendo que os seus membros exercerão tais atividades em seu afastamento formal da PGE, o que afasta a aplicação do artigo 48 da presente lei complementar, o artigo 48 da lei complementar 317/2005, pois as consultorias passarão a ser órgãos da própria instituição. Por todo exposto, conclui-se que o projeto de lei complementar 17.5 de 2016, que não acarreta em repercussão financeira, trata de matérias de organização interna da Procuradoria-Geral do Estado, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo do Estado, por meio de lei complementar, com fulcro no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 5º e artigo 103, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina, não incidindo em vício de inconstitucionalidade. No que se refere às emendas parlamentares, deixo de acatar as emendas propostas pelo deputado Gelson Merizio, de folha 58, trata de matéria estranha ao objeto da proposição e impõe repercussão financeira ao Poder Executivo, sendo, portanto, inconstitucional. E a de folha 65 resta prejudicada à medida em que o artigo 5º do projeto foi alterado por emenda governamental e o artigo 16º foi suprimido pela mesma emenda citada. Assim, voto pela aprovação da proposição com a emenda das folhas 75 a 77, no que tange a área de abrangência desta comissão, por ser legal, regimental e constitucional, seguir seus trâmites regimentais. Senhores parlamentares, coloco em discussão parecer ao PL 17.5/2016, projeto de autoria do Governo do Estado e que altera a Lei Complementar 317/2005, que dispõe sobre a organização e o fundamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos procuradores do Estado e estabelece outras providências. O parecer apresentado pelo eminente deputado Valdir Cobalcini é pela aprovação da proposição com as emendas de folhas 75 a 77, no que tange a área de abrangência desta comissão por ser legal, regimental e constitucional, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão, o parecer apresentado pelo deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, só para esclarecimento, é possível ler a emenda substitutiva global, conteúdo? Substitutiva global de folhas. Vamos achar aqui, nobre deputado. Okay. Com certeza, né? É que ela não está numerada ainda. Então, enquanto que eu localizo, o deputado Darcy de Matos gostaria de usar a palavra? Senhor presidente, pois não. Senhor presidente, eu saúdo o doutor João dos Passos, procurador-geral, demais procuradores, senhores e senhoras deputados. Senhor presidente, esse projeto de lei 017/2016, é o projeto de lei que está nesta casa desde outubro do ano passado. E esse projeto é um projeto que altera a lei orgânica da PGE, deputado Cobalcini, deputado Zanei. E é um projeto que reestrutura a PGE e fortalece a PGE.
a custo zero. Isso tem que ficar claro. Muito bem, nós entendemos, há uma pequena dúvida com relação a não constar no projeto a hipótese da convocação. Nós entendemos que com a alteração, com a aprovação desse projeto, nós estamos mudando a lei orgânica da PGE, mas a lei complementar 381, que trata da administração geral do Estado, ela continua em vigor, né? E hoje, mesmo não constando a hipótese da convocação, nós temos procuradores convocados com base na 381. Quer dizer, então, esse instrumento poderá ser utilizado, ser lançado mão com base na 381. Portanto, nós fazemos um apelo, se nós pudéssemos votar o projeto no dia de hoje, né? Porque esse projeto é um projeto importante para o Estado, para a Procuradoria-Geral. Acatamos a emenda do governo, o governo entende que o conteúdo da emenda modificativa é o máximo que o governo poderia propor, né? E eu faço um apelo aos parlamentares, apesar de que o relatório está sendo apresentado hoje, né, deputado Cobalcini, mas o projeto já está aqui tramitando desde o mês de outubro do ano passado. Então, essas as minhas observações, senhor presidente. Agradeço, deputado Darcy. Mas eu gostaria de aqui, as folhas não foram nem numeradas ainda, o deputado Minotto acho que tem o direito de entender a emenda, né? E é uma emenda, deputado Minotto, modificativa, supressiva, aditiva de 3 páginas. Então, consulto vocês. Senhor presidente, então posso pegar visto em mesa, até para adiantar o processo? Eu ia sugerir, Vossa Excelência, até porque é praxe desta comissão, quando os membros não têm conhecimento do que está sendo votado, nós costumamos fazer um acordo concedendo vista coletiva por uma semana para que todos possam, porque eu acredito que a dúvida de Vossa Excelência também é a minha e deve ser a de outros parlamentares. Eu não li essa emenda aqui, apesar de confiar no relatório do deputado Valdir Cobalcini, mas acho importante que todos tenham conhecimento do que nós estaremos votando. Então eu consulto Vossas Excelências para conceder vista coletiva por uma semana, para que todos possam ter... Dispenso vista, deputado. Vossa Excelência dispensa, ok. Deputado Minotto... Eu prefiro vista em mesa e dispenso a vista em gabinete. Ok. Eu também vou querer fazer a leitura depois. Vista em mesa, Vossa Excelência, consulto se alguém gostaria de transformar em vista em gabinete. Senhor presidente, nós podemos dar vista coletiva, então? Já sugeri, o deputado Mauro abre mão da vista coletiva. Vista em gabinete? É um vista em mesa. Este parlamentar irá pedir vista em gabinete porque eu quero ler com calma e eu não tenho conhecimento do que a gente está votando. Mas diante disso, nós propomos, então, vista coletiva para votarmos na terça-feira que vem. Seria a sugestão. Ah? Mas o deputado Mauro não há necessidade. Então, vamos conceder vista individualmente a quem assim desejar. E nós podemos firmar um acordo para votar na terça-feira que vem? Com certeza. Obrigado, com certeza. Sem dúvida alguma. Eu gostaria, senhor presidente. Vista em gabinete. Então, vista em gabinete ao deputado Rodrigo Minotto, num acordo de apresentar até a próxima semana. Aí Vossa Excelência tem o tempo para poder olhar. Eu também quero solicitar vista em gabinete do projeto. Mais algum parlamentar gostaria de solicitar? Eu também peço nesse sentido, senhor presidente, vista em gabinete. Vista em gabinete. Já que a deliberação está definida para a semana que vem. É isso, terça-feira da semana que vem delibera, é isso? É direito do deputado Rodrigo ter vista, é direito desse parlamentar ter vista, é natural, e nós sempre agimos desta forma nessa comissão. Acordado, deputado Rodrigo, que devolveremos até a próxima semana, para então votar na próxima semana. Vista em gabinete o deputado Rodrigo, deputado Zé Ney, deputado Jean Kuman. Deputado Valdir, gostaria de fazer uso da palavra ainda? Eu gostaria apenas de esclarecer, pois não, já que esse projeto foi encaminhado em outubro do ano passado, não houve acordo de lideranças para que ele fosse deliberado ainda no ano passado, e entendeu-se de que deveria a Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Administração serem ouvidas, já que não o foram
quando do encaminhamento do projeto. Foi o que fizemos e recebemos conforme incluir no relatório as manifestações das duas secretarias e, por sua vez, o próprio governador encaminhou uma emenda supressiva, aditiva, modificativa, tendo sido encaminhado recentemente. Então, para justificar, deputado Darcy, de que nós não... Essa demora que não foi por obra deste parlamentar. Foi pela construção que estava sendo feita. Exatamente. Procede, deputado Cobalcini. Procede. Okay. O governo estava com divergências Havia internas. divergências internas no próprio governo. Ok. Tá? Aqui agora explicitadas ao Procurador-Geral do Estado, né, para que não paire dúvida quanto à postura desses deputados que compõem a Comissão de Justiça. Vossa Excelência, dentro do tempo possível, conseguiu construir uma solução e fez isso de forma muito exitosa e consegue, neste momento, apresentar. Mas, por exemplo, eu tenho dúvida, deputado Valdir Cobalcini, por que a emenda do deputado Gelson Merizio, por exemplo, não foi acatada. Então, gostaria de analisar isso e poder apresentar uma análise, ter uma análise disso durante a semana com calma, assim como cada parlamentar deve ter aqui a sua dúvida também com relação ao processo. E aí, todos, então, de comum acordo, devolvemos vista na próxima semana. Então, vista em gabinete ao deputado Minotto, ao deputado José Ney Ascari e a este parlamentar. O deputado Valdir continua com a palavra. Senhor presidente, eu tenho, se Vossa Excelência autorizar, um pedido de inclusão em pauta de um projeto de lei a partir... Peço para fazer isso ao final da pauta. Okay. Com a palavra, o eminente deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, antes de relatar os projetos, nós, na semana que vem, precisamos garantir seja realizada a reunião da Comissão de Finanças e Serviços Públicos. Quem sabe até haja necessidade de fazermos reunião conjunta, porque tem alguns projetos do governo que estão há muito tempo no parlamento e nós desejamos votar antes do recesso. Caso contrário, o presidente Silva está pensando em chamar projetos para o plenário, que fica muito ruim para as comissões e para nós parlamentares. Mas eu acredito que o deputado Silva deve fazer uma reunião para discutir o assunto, né? Com a palavra do deputado Darcy sobre a pauta. Senhor presidente, eu relato o projeto que declara de utilidade pública a Associação Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer, Rede Saúde do Homem de Jaraguá do Sul. Projeto, deputado Nilson Gonçalves. O meu relatório, senhor presidente, é pela aprovação do projeto de declaração de utilidade pública, visto que atende os requisitos legais dessa casa. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei 189/2017, projeto de autoria do deputado Nilson Gonçalves, e que declara de utilidade pública a Associação Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer, Rede Saúde do Homem, de Jaraguá do Sul. O parecer do deputado Darcy de Matos é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu havia pedido vista do projeto de lei... É devolução de vista, né, devolução de vista. Apenas devolução de vista. 102/2017, projeto de lei do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores do quadro do pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, cujo relator é o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, eu apresento o voto vista pela diligência ao Tribunal de Justiça,
fazendo algumas interrogações, senhor presidente, que eu julgo ser necessário. Tais como, se há débitos referentes a verbas de caráter indenizatório para pagamento aos magistrados de primeiro grau de desembargador, se houver, qual o valor? Se há outros débitos do Poder Judiciário decorrente do reconhecimento de direitos ao corpo funcional, além dos citados do projeto de lei, na sua justificativa, se sim, qual o valor? Qual o percentual utilizado do DODES para folha de pagamento e verbas indenizatórias de servidores e membros do Poder Judiciário catarinense? Qual a situação financeira atual, saldo do sistema de gestão centralizada de depósito sobre aviso à disposição do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina? Tenho certeza que o TJ, talvez ainda no dia de hoje ou de amanhã, poderá responder e nós poderemos votar esse projeto, deputado Cobalcini, na semana que vem, visto que é um projeto que atende eminentemente os servidores e a conversão de férias e licenças se faz necessário porque o Tribunal de Justiça tem carência de servidores e temos muitos projetos, muitos processos a serem analisados. E projeto dessa natureza já é lei aqui na LESC e no Tribunal de Contas, senhor presidente. Portanto, esse é meu voto pela diligência. Coloco em discussão requerimento apresentado pelo deputado Darcy de Matos, e aí, caso o requerimento seja aprovado, né, seguirá o pedido de diligência. Caso não seja aprovado, aí sim, então, passa a analisar o voto do projeto de lei, voto do relator. Em discussão, requerimento do deputado Darcy de Matos, que é no sentido de diligência à matéria. Senhor presidente, só para informação, quem foi o relator da matéria e o voto? O deputado Valdir Cobalcini tinha se manifestado favorável, daí tinha pedido de vista desta matéria. O deputado Darcy de Matos solicita requerimento de diligência para daí poder se manifestar no voto vista. Então, caso a comissão entenda, como já foi feito em outros casos, em requerimento de diligência, para que ele possa se manifestar no seu voto vista. Senhor presidente. Pois não, ouço o deputado Valdir Cobalcini. Com devida vênia que merece, deputado Darcy de Matos, penso que essa diligência, se assim entendida, deve ser feita pela Comissão de Finanças. Aqui a análise é quanto à legalidade e à constitucionalidade do projeto. Eu fiz o meu voto, analisa esses aspectos. E acho que não deve ser além disso. Já a Comissão de Finanças, se entender que deva proceder a uma diligência, com todo o respeito, ele tem a competência para isso. Tá? O meu voto, ele não invade essas questões de mérito. Tá? Então, eu mantenho o voto que apresentei, devendo, então, ser deliberado por essa comissão. O voto de Vossa Excelência continua mantido, mas quando há um requerimento, ele precede o voto do relator, sempre. Caso a comissão negue, o que está anotado aqui na folha, também há vista em gabinete para este parlamentar. Então, eu também não fiz a devolução da vista em gabinete, pelo jeito aqui ainda. Então, o deputado Darcy apresenta o seu requerimento solicitando diligenciamento. De qualquer forma, não será votado hoje, nobre deputado. Então, só consulto Vossas Excelências se acatam o requerimento do deputado Darcy solicitando diligenciamento ou não. Parlamentares que forem favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Deputado Darcy, mantém o requerimento depois assim, eu só queria dessas fazer uma observações? Não será votado hoje, será votado provavelmente só então na próxima semana. Não vai mudar muita fazer duas coisa. observações. Pois não. Primeiro, que nós votássemos hoje, independente se vai passar a minha diligência ou não, para dar celeridade a esse processo. E segundo, que o deputado Cobalcini tem razão no que diz respeito ao mérito, mas na Comissão de Legislação e Justiça, o deputado René está aqui há muitos anos, sabe que nós já nos utilizamos desse instrumento.
apresentando diligência na Comissão de Justiça no que diz respeito ao mérito. Mas, de qualquer forma, eu me submeto à votação democrática da comissão, senhor presidente. É um direito de Vossa Excelência fazer um requerimento solicitando diligência. A minha sugestão é que nós pudéssemos tocar diante desse projeto, né, com a diligência ou não. Quem sabe podemos votar na próxima semana, daí terá a diligência respondida, construída nesse sentido. Então, consulto os senhores parlamentares no sentido de manifestarem-se favoráveis ou contrários ao requerimento de diligência. Com a diligência, nós já vamos estar antecipando lá a possível diligência na finança. Exato. E na semana que vem votamos no projeto. Também entendo na desta terça forma. E na quarta. Mas é um direito de Vossa Excelência. Eu gostaria, presidente, o pedido de vista ele foi formulado em 9 de maio. Tanto da parte do deputado Darcy quanto da parte do deputado Jean Kuma. Então, os prazos regimentais eles já foram esgotados. E aí acho que a gente, para dar celeridade, se é que é para dar celeridade, que se toque então, e se vote, né, se delibere quanto ao voto do relator e o pedido de diligências. E eu mantenho aqui o meu voto pela deliberação. Aí nós temos que votar, então, contrário ao requerimento, para poder, daí... Mas eu ainda tenho também a vista que eu não me manifestei, pelo jeito aqui, deputado Valdir. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte, um acordo de aprovar o requerimento do deputado Darcy e tentar votar essa matéria na próxima semana. Responder ao requerimento dele e tentar votá-lo na próxima semana. Por tudo que a gente já conhece, nós não vamos ter retorno de diligência em uma semana. É impossível. Em uma semana não chega nem no tribunal o pedido de diligência. É essa a questão que eu queria levantar. A diligência na próxima semana não estará respondida. O acordo, eu acho que tem que ser feito para deliberação na terça-feira da próxima semana, independentemente do retorno ou não da resposta à diligência. Perfeito. Então, vamos combinar da seguinte forma. Caso o requerimento do deputado Darcy seja rejeitado, ele aí, então, apresenta a devolução do seu voto vista na próxima semana para poder deliberar na próxima semana. Eu acho até que nós podemos aprovar o requerimento do deputado Darcy. O que a gente não pode é deixar de fixar a data da deliberação aqui na CCJ. Então, talvez o melhor encaminhamento seja aprovarmos o requerimento, mas acordarmos aqui a deliberação na próxima reunião. Deputado Cobalcini, você que é relator da matéria. Coloco em discussão. Senhor presidente, o relator, deputado Valdir Cobalcini, levantou uma questão regimental, que é a tramitação da matéria. Gostaria que Vossa Excelência só verificasse a questão dos prazos. Se aqui nesta comissão é regime ordinário, qual é que é o regime de tramitação? É regime ordinário. Regime ordinário, como é que estão os prazos? Até porque a gente não seja então, injusto com as outras matérias que até então foram... Vou fazer análise, pedir para a assessoria que faça uma análise dos prazos e verificar isso para mim, enquanto que o deputado Darcy relata as suas demais matérias. Mas eu concordo com o deputado Zé Ney. Quem sabe nós pudéssemos construir esse consenso. Exaurir isso na semana que vem. Vota na Justiça, deputado Cobalcini, na terça. Vota na quarta na Finanças e na quarta à tarde dá para votar em plenário o projeto. Sabe, quer dizer, tem condição de fazer a votação. Já que estará respondida a diligência de mérito. Até porque os questionamentos eles não têm nada a ver com o projeto. Eles podem continuar sendo feitos esses questionamentos e o tribunal vai responder. Mas a matéria não diz respeito a esses questionamentos. A matéria, o projeto é tão somente o pagamento a conversão de licença prêmio em pecúnia, exemplo do que acontece com o Tribunal de Contas, com a própria Assembleia. Esta é a matéria. Okay. Então, não há prejuízo dos questionamentos, eles podem ser feitos. E o tribunal deve responder. Tá? Mas sem prejuízo de que esta comissão e as demais comissões possam deliberar e levar a plenário. Quanto que a comissão analisa? O deputado Darcy tem mais alguma matéria em pauta? Todo divergido do deputado Cobalcini, é óbvio que tem tudo a ver. Quando eu falo a conversão de férias, de licença em pecúnia, é dinheiro. Tem a ver com o Duodécimo, tem a ver com a arrecadação, tem a ver totalmente. Totalmente. Agora, o senhor tem razão quando diz que eu deveria fazer a diligência no mérito. Aí o senhor tem razão, mas dizer que não tem nada a ver, discordo totalmente, tem tudo a ver. Talvez eu apresentei no momento adequado, aí o senhor tem razão.
Agora, essa diligência na Comissão de Finanças cabe totalmente, né? Totalmente. Talvez eu apresentei no momento errado, né? Aí o senhor tem razão. Então, senhores parlamentares, eu tenho retorno já aqui da comissão, os prazos já estão vencidos, assim como várias matérias ordinárias nesta comissão também têm os seus prazos vencidos. Então, eu gostaria de caminhar na condição que é apresentada pelo eminente deputado José Ney Ascari, de fazermos um compromisso de votar a matéria na próxima semana. Votamos e aí respeitamos o direito do deputado Darcy e atendemos o pedido do deputado Valdir Cobalcini e programamos então para a próxima semana. Consulto vossas excelências para este encaminhamento. Deputado Cobalcini, só observação. Por exemplo, essa diligência, se nós não votarmos aqui, ela vai vir na quarta-feira na Comissão de Finanças, semana que vem. Aí nós vamos perder mais uma semana. Tá certo? Quarta-feira tem deputado da Comissão de Finanças que já externou para mim informalmente que faria diligência. Aí nós teríamos 15 dias para votar. Então, se nós votarmos hoje, nós vamos exaurir com esse acordo. Terça e quarta nós votamos nas comissões. Correto. E em plenário. Quer dizer, nós vamos ganhar ainda uma semana, deputado Cobalcini. Né? Deputado Darcy, eu quero encerrar a discussão, mas aqui no próprio projeto, se Vossa Excelência quiser ter vista em mesa, tem a repercussão financeira, né, do projeto. Está aqui, está acostada, está nos autos. Okay. Basta ler. Senhores, coloco em votação o acordo que fizemos agora, então, mantendo o direito do deputado Darcy de Matos no pedido, no requerimento de diligência, até para antecipar as informações que com certeza serão pedidas pela Comissão de Finanças, e com o compromisso de votar a matéria na próxima semana. Em discussão, acordado, senhores parlamentares, então, aprovado o requerimento do deputado Darcy e acordado para a próxima semana. Com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Lembrando que esse parlamentar já fez a devolução do pedido de vista, conforme alertado pela assessoria da Casa naquela matéria. Eu tenho 3 projetos, senhor presidente, relatarei 2. Projeto 283 e o 198, e vou retirar de pauta o 486, a pedido do autor da matéria, deputado Dirceu Dresch. Como Vossa Excelência entender melhor. Parecer e voto ao projeto de lei 198.8/2017, autoriza a doação de imóvel no município de Santa Terezinha do Progresso, lá no nosso extremo oeste do estado de Santa Catarina. Meu voto é pela aprovação. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao PL 198.8/2017, projeto de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Santa Terezinha do Progresso. O parecer do eminente deputado Mauro de Nadal é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Parlamentares favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Parecer e voto ao projeto de lei 283.4/2016. A autoria do deputado Rodrigo Minotto. Fica assegurada a prioridade de vagas às pessoas com deficiência nas escolas públicas do Estado, próximas à residência dos mesmos. Eu passo diretamente ao voto, senhor presidente, tendo em vista já que essa matéria já é de conhecimento. Passo a enumerar o prescrito na Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, LDB, e que prevê no seu artigo 10 o seguinte preceito: os Estados incumbir-se-ão de, inciso 3º, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Note-se, entretanto, que a proposta em evidência interfere na gestão da educação, matéria tipicamente administrativa,
sobre a qual a competência é privativa do chefe do Poder Executivo, com auxílio dos secretários de Estado, conforme prevê o artigo 71, inciso 1º e 4º, a linha A da Carta Política Estadual. Neste contexto, muito embora o objetivo do presente projeto de lei seja o de promover ações que assegurem à pessoa com deficiência o pleno exercício dos direitos individuais e sociais, indicados na Constituição Federal e positivados no direito pátrio infraconstitucional, denota-se que a proposta em comento ofende ainda o princípio da independência e harmonia entre os poderes do Estado, esculpidos no artigo 2º da Constituição Federal e pelo princípio da simetria reproduzido pelo artigo 32 da Constituição Estadual. Nesta linha, assim tem decidido o STF. Reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo, precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado na separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar que importa em atuação ultra vires do poder legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar os limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. ADIM 2364 de Alagoas, Tribunal Pleno, relator ministro Celso de Mello. Ademais, não bastasse os impedimentos de ordem constitucional acima elencados, a Lei Estadual 16.346, de 14 de março de 2014, que dispõe sobre a prioridade às pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e altas habilidades, para as vagas em escolas públicas próximas de suas residências, já disciplinou a matéria. Diante do exposto, voto pela rejeição do projeto de lei 283.4/2016. É o meu voto, senhor presidente. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 283.4/2016, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que fica assegurada a prioridade de vagas às pessoas com deficiência nas escolas públicas do Estado próximas às residências dos mesmos. O parecer do deputado Mauro de Nadal é pela rejeição ao projeto por padecer de vício insanável de inconstitucionalidade formal. Em discussão? Senhor presidente, eu só queria Com a palavra fazer do deputado Rodrigo. Prestei muita atenção no parecer do eminente relator, deputado Mauro de Nadal, até pelo seu conhecimento jurídico. Mas tem uma palavra que eu julgo importante aqui, que nós estamos falando de prioridade, nós não estamos falando de reserva. São conceitos diferentes. É evidente que existe uma legislação federal, mas nós temos que chamar a atenção a essa falta de política pública do governo na área da educação para esse fim. Até porque percebemos que muitas adolescentes, crianças que precisam de um atendimento mais adequado, precisam ser atendidas de formas diferentes, até porque tem uma diferença. Então, evidentemente que a minha posição, salvo o juízo do eminente relator, mas também é contrária ao seu parecer. Senhor presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado José Ney Ascari. Continua com a palavra o deputado Mauro. Mais nada a tratar? Senhores parlamentares, consulto Vossa Excelência, deputado José Ney Ascari.
Sim, senhor presidente, tem um projeto extra-pauta, é o PLC 18/2017, de autoria do governador do Estado, que trata sobre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Consulto devolução de vista. Consulto Vossas Excelências para inclusão em pauta a devolução de vista. Não havendo manifestação contrária, com a palavra o deputado José Ney. Então, o projeto pretende alterar o artigo 1º e o anexo 1º da Lei Complementar número 582/2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. A matéria já foi relatada pelo eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo, emitiu um voto pela aprovação. O deputado Dirceu Dresch tinha também pedido de vista, devolveu na reunião passada, também concordando com o voto do relator. Eu faço a devolução também concordando com o voto do relator. Senhor presidente, que é pela aprovação. Obrigado. Não havendo mais ninguém com pedido de vista sobre esta matéria, consulto então os senhores parlamentares para inclusão de votação. Não havendo objeção, senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer do eminente deputado Darcy de Matos, que é pela aprovação ao PL 18.6/2017, projeto este que altera o artigo 1º e o anexo 1º da Lei Complementar 582 de 2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e estabelece outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer pela aprovação do deputado Darcy de Matos. Esse projeto, presidente, é aquele que extingue vagas de 2 para 3, é isso? Extingue 2 coronéis para 3. Exatamente. É isso, né? Tá ok. Isso. Em votação, parlamentares favoráveis como estão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também tenho aqui em mãos, se me permitirem, comunicar a Vossas Excelências, trazer aqui solicitação de manifestação que foi apresentado pelos senhores parlamentares referente a pedido de... Faço a leitura aqui, apenas para... Foi solicitada uma consulta pelos senhores parlamentares de uma determinada reunião da comissão quanto à possibilidade do pedido de vista em gabinete de medida provisória quando da apreciação da admissibilidade no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça. Retornou o parecer e passo a fazer a leitura rápida a Vossas Excelências apenas para conhecimento e também, obviamente, para manifestação. Cuide-se de consulta formalizada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado Jean Kuman, encaminhada a esta Procuradoria pelo gabinete do deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário da mesa, onde é solicitado o parecer versando sobre a possibilidade de conceder vista em gabinete quando da apreciação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da admissibilidade da medida provisória em face do disposto do artigo 311 do Regimento Interno. Impede dizer, inicialmente, que a adoção de medida provisória, conforme preconiza o artigo 51 da Constituição, barriga verde, dar-se-á em casos excepcionais de relevância e urgência, ensejando, assim, um regime diferenciado de tramitação no âmbito do Poder Legislativo, ditado pelos artigos 311 e seguintes do Regimento Interno da Assembleia. Com efeito, a retrocitado artigo 311 contém comando peremptório no que toca ao prazo para o exame de admissibilidade da medida provisória, uma reunião, após o que esta será incluída na ordem do dia da sessão plenária subsequente, independente do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Logo, vê-se que está diante de exceção preconizada pelo caput do artigo 137 do Regimento Interno, que prevê os prazos para examinar as proposições, não se lhe aplicando as disposições do artigo 138 deste diploma. Assim posto, o direito do deputado a ter vista do conteúdo da medida provisória em tramitação deve ser exercido por meio do acesso à sua sinopse, na forma do artigo 207 do Regimento Interno. É o parecer. Ou seja, no caso de admissibilidade, não é possível pedido de vista em gabinete, senhores parlamentares. Apenas retornando à comissão para conhecimento de Vossas Excelências da consulta solicitada. Alguma matéria a mais, senhores parlamentares? Deputado Valdir Cobochini. Presidente, eu tenho um projeto de lei 340,
2016 é a denominação de ginásio de esportes em Palhoça. Posso fazer o... Consulte os senhores parlamentares para inclusão na pauta. Não havendo objeção. Na verdade, esta comissão ela já aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Dirce Heiderscheid. Durante a tramitação, a própria autora apresentou uma emenda substitutiva global, cuja emenda foi aprovada na Comissão de Educação e Desporto. E eu fui o relator nesta Comissão de Justiça que aprovou agora, então, devido a esta emenda da autora, eu acato, então, a emenda da autora, e passando a ser nominado de Rafael Martins dos Santos. E os documentos, currículo e demais documentos estão aqui acostados ao projeto. Então, meu voto é pela aprovação do projeto, e de acordo com a emenda substitutiva da deputada Dirce Heiderscheid. Só para esclarecer, mas a emenda alterou a denominação original? Alterou. Ela apresentou uma sugestão que foi aprovada na CCJ e houve uma alteração da denominação na Comissão de Mérito, é isso? Isso. Ok. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao PL 340.7/2016, projeto de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, que denomina Senador Luiz Henrique da Silveira o ginásio poliesportivo situado ao lado do Colégio Estadual Ivo Silveira, na Avenida Barão do Rio Branco, número 96, centro, no município de Palhoça. O parecer do deputado Valdir Cobalcini é pela aprovação, conforme a emenda substitutiva global de folha 16. Na emenda substitutiva global de folha 16, esclarecendo a dúvida do eminente deputado José Neascari, passa a ser denominado de Rafael Martins dos Santos, ginásio poliesportivo situado ao lado do Colégio Estadual Ivo Silveira. Esta emenda, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pertence à própria deputada autora da matéria. Então, a própria deputada autora apresentou uma emenda substitutiva global na Comissão de Educação, que resta aprovada neste momento, então, no relatório do Valdir Cobalcini. Em discussão o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores parlamentares favoráveis, como estão, aprovado o parecer do deputado Valdir Cobalcini, acatando a emenda aprovada na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu, por insistência pertinente do deputado Rodrigo Minotto, eu devolvo a vistas ao projeto de lei 26/2017 e apresento o voto vista. O projeto do deputado Minotto, ele originalmente dispõe sobre apresentação por meio eletrônico da documentação relativa à regularidade fiscal trabalhista para fins de recebimento de contratos de prestação de serviços firmados por órgãos do Poder Executivo. Por sugestão do setor produtivo organizado de Santa Catarina, eu apresento emenda modificativa, incluindo, dando a opção também do envio dessa documentação por via documento físico. Essa é a única alteração, senhor presidente. Esse é meu voto vista. Senhores parlamentares, voto vista ao projeto de lei 26/2016. Tá. Aqui existe um pequeno erro de digitação, mas o deputado Darcy de Matos apresenta voto vista pela aprovação ao PL 291.4/2016, conforme emenda modificativa à hora apresentada. Recebo o voto vista de Vossa Excelência e peço que a assessoria o inclua junto com a documentação do projeto de lei, para que então possa ser analisado se mais algum parlamentar possui voto vista. Caso não haja, seja incluído na próxima sessão desta comissão.
que a matéria não está comigo, deputado Rodrigo Minotto, não está em mãos e eu não tenho conhecimento nesse momento se algum outro parlamentar possui voto vista. Chegou a tempo. Então, chegou a tempo. Então, muito obrigado pela eficiência da assessoria. É apenas aqui, então, o deputado Darcy de Matos realmente que tinha voto vista essa matéria. Então, consulto os senhores parlamentares para a inclusão na pauta para a votação desta matéria. Não havendo objeção. Senhores parlamentares, então agora, com a matéria em mãos, existe o PL 291.4/2016, projeto de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a apresentação por meio eletrônico da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista para fins de recebimento de contratos de prestação de serviço firmado por órgãos do Poder Executivo Estadual. O relator da matéria era... Voto do relator, deputado Dirceu Dresch. Deputado Dirceu Dresch, que era o relator, se manifestou pela aprovação. E o deputado Darcy de Matos apresenta um voto vista, também pela aprovação, mas com uma emenda modificativa apresentada pelo parlamentar neste momento. Então, senhores parlamentares, por uma questão regimental, coloco primeiro em discussão o voto do deputado relator. Caso este seja rejeitado, passo à deliberação do voto vista apresentado pelo eminente deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, em discussão, voto em discussão. Em acordo também com o relator, bem como com o relator que apresentou o voto de vista, eu acho pertinente, até pela sabedoria e pela eficiência do líder do governo, de atender às demandas de uma forma homogênea que realmente possa atender todos os setores. Nada mais é do que hoje, que vivemos no mundo digital, a apresentação do documento físico, às vezes, ocasiona algum tipo de perda. Então, foi consultado a possibilidade de apresentação de documentos de forma digitalizada. E o deputado Darcy também coloca como opção ao contratante, ou seja, ao contratado, de apresentar o documento ou físico ou eletrônico. Então, ficou atendido a necessidade de todos. Eu quero aqui fazer uma consulta a Vossa Excelência como autor da matéria e me permita aqui, eu acho que até uma questão de respeito, senhores parlamentares, né, alertado aqui muito bem pela própria assessoria, existe uma orientação, e eu acho que isso era muito bem adotado pelo deputado Mauro enquanto presidente da comissão, pelo fato do deputado relator da matéria não estar presente e ele poder, então, no momento adequado, acolher o voto vista para que a gente possa votá-lo, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência e consultar os senhores parlamentares para que nós possamos analisar esta matéria na próxima reunião com a presença do relator. Acho adequado, senhor presidente. Perfeito. Eu acho que isso é importante para todos nós, enquanto relatores de matérias, termos esse direito garantido da análise da matéria na presença do relator. Obrigado, senhor presidente. Senhores parlamentares, da mesma forma, tem um requerimento apresentado pelo deputado Dirceu. Como ele não está presente, também transfiro a análise dele para a próxima reunião com a presença do deputado Dirceu. Em discussão. Ok? Então, encerrada a presença... senhores parlamentares, mais um comunicado, me perdoem, mais um comunicado a Vossas Excelências. Recebemos aqui da coordenadoria das comissões permanentes, chefes de secretaria, alteração de regimento de pauta das reuniões. Comunicamos que, de acordo com o artigo 128 da Resolução 02 de 2017, anexa, deveremos dar conhecimento a todos os deputados da pauta das reuniões com antecedência mínima de 24 horas. Pedimos atenção ao cumprimento do prazo e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas. Senhores parlamentares, mediante este comunicado, consulto Vossas Excelências para que nossa deliberação de pauta passe de segunda-feira às 17 horas, até 17 horas, para sextas-feiras, 17 horas. Senhor presidente, deixa eu entender.
Nós estamos sendo alertados sobre um dispositivo do regimento, é isso? Exatamente. Então não temos que deliberar, temos que cumprir, evidentemente. Mas por uma questão democrática, para que todos entendam e tenham ciência, né? Então, comunicado Vossas Excelências e consultos, todos estão de acordo. Seria segunda-feira às 9 horas, se é 24 horas antes e não sexta. Veja... Tempo em hora e não em dia, é terça-feira. 9 horas. Deputado Valdir Cobalcini faz uma colocação pertinente. Claro que sim. Segunda às 9 horas. Segunda-feira às 9 horas, então? É o que diz o regimento. Nós temos aqui um acordo, vamos deliberar desta forma. Pois não. Segunda-feira às 9, nós temos que comunicar vocês. Então nós precisamos que tenham prazo. Não dá, não tem jeito. Vamos lá. Por orientação da Anatel, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, os senhores parlamentares devem ser comunicados do que será votado na terça a partir das 9. Então, há necessidade... Se for 10 horas, já é extrapolta, infelizmente. Então, há necessidade da assessoria se organizar para poder comunicá-los de forma correta. Por isso, a sugestão da assessoria é que todos encaminhem até sexta-feira às 17 horas, para que a assessoria possa organizar o processo, para que na segunda-feira, às 9 horas da manhã, impreterivelmente todos sejam comunicados, conforme determina o regimento interno. Acatado, então, sexta-feira às 17 horas. Acatado, então, por todos os membros da comissão e comunicados e consensado. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, senhores parlamentares.